Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todas, todes e todos. Como nós conversamos há 2 semanas, estamos falando hoje sobre o SUS. E tem 2 semanas que a gente fez a primeira parte do Vamos Falar sobre o SUS. Nesse dia específico, nós conversamos sobre o que era o SUS, quais eram seus princípios, como é que a gente podia entender o SUS. Falamos sobre diversas questões acerca disso. E aí, na ocasião, eu falei que na aula de hoje, justamente hoje, 28/11 de 2020, iríamos dar continuidade ao SUS, mas no âmbito da sua característica de políticas mesmo, em relação à característica de gênero. Só que nós já conversamos aqui no nossa disciplina acerca, aí vai estar em alguns desses cardzinhos aqui que nossa querida monitora Bárbara Richard vai colocar, mas nós já falamos acerca do que é gênero, conceituamos, etc. Mas vamos voltar um pouquinho sobre esses conceitos, para nós podermos entender o porquê devemos falar de políticas públicas no âmbito do SUS e o que seriam essas políticas públicas? Essas políticas públicas em relação de gênero no âmbito do SUS. E por que a gente sai dessa característica de sexo e gênero e estamos indo e focando no âmbito gênero, né? Hoje no âmbito já da, das relações de gênero. Então vamos lá. Nesse âmbito de, de políticas públicas, eu vou trazer o conceito que eu sempre uma professora, né, Lilian Schreiber, que eu trago aqui no nosso curso, que ela sempre referência aqui, porque ela é uma excelente referência na área de saúde pública. E no âmbito de política pública, eu vou pedir licença para fazer uma citação, e vocês sabem que a gente gosta aqui de algumas citações. Então, eu vou pedir licença para fazer uma citação sobre o que seria efetivamente políticas públicas. Abro citação. A política pública diz respeito à tomada de decisões por parte do Estado, já enquanto resultado das disputas de grupos de interesses presentes no governo. O Estado decide perante alternativas de responder às questões sociais, cada qual já representando ganhos e perdas para distintos grupos, entre eles os profissionais e cientistas da saúde. Fecha aspas. Nesse sentido, né, gente, ela está falando, está colocando essa característica das políticas públicas referente aos profissionais de saúde no âmbito da saúde pública. E aí, já que a gente já trouxe esse referencial de políticas públicas, que seria efetivamente as políticas do Estado, como é que a gente pode fazer essa relação de políticas públicas, SUS e gênero? A gente já entendeu, né, acerca do SUS, da sua universalidade, da sua equidade e de todas as características que envolvem o atendimento do SUS, seja da atenção primária, né, até a característica da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Obviamente não entramos de modo profundo em cada um desses assuntos, mas conseguimos fazer uma miscelânea acerca do que seria cada uma dessas coisas. Então, vamos entrar no âmbito do gênero, das relações de gênero. Percebam que nós já conversamos sobre isso, que essa característica, gênero, esse termo gênero, seria realmente uma categoria de análise, seria um âmbito de papéis sociais construídos
socioculturalmente, acerca do que seria feminino, masculino e afins. Então, são categorias, construções que nós podemos entender sobre algumas relações. Podemos entender o conceito das relações de gênero sobre algumas categorias. A primeira seria essa categoria relacional, né? Dizendo o quê? Que o gênero não é algo, não existe realmente no âmbito absoluto, e fora desse contexto de desigualdades entre homens e mulheres. Então, por isso que a gente precisa falar de gênero no âmbito de políticas públicas em saúde pública, porque nós estamos tentando promover a equidade no âmbito das desigualdades de gênero. A outra categoria seria a construção sociocultural, desculpa. Por quê? Que categoria é essa? Seriam mecanismos sociais, econômicos, culturais, que trazem o quê? Eles são responsáveis pelo que a gente chama de estratificação de gênero e trazem as características não biológicas. Então, para isso, o gênero é um elemento de construção de relações sociais. A outra categoria seria o âmbito, né, de poder, de submissões, dimensões de poder. E nesse âmbito, traz a desigualdade de gênero em suas diversas dimensões, né, porque faz com que existam assimetrias e hierarquias no termos de relações entre homens e mulheres, em termos de controle de recursos, desigualdades no âmbito do processo de tomada de decisões, né, relação de dominação, relação de submissão entre o homem e a mulher. Então, existe nessa categoria o âmbito, a característica de poder, né, desse binômio dominação-subordinação. E, por fim, a outra categoria seria chamada hierarquia dos corpos. Por quê? Porque traria o âmbito de narrativas da biologia, da medicina, da saúde pública, da religião, da arte, dizendo quais seriam os comportamentos, como seriam esses comportamentos de gênero, quais seriam as características comportamentais acerca de cada espaço público-privado. Então, o que a religião diz acerca disso? O que a psicanálise diz acerca disso? O que a medicina, a biologia, o âmbito biomédico diz sobre isso? E nesse processo de relações de gênero, nós temos que diferenciar sobre o sexo, né? Porque a gente tem que entender, como a gente viu, que as relações de gênero, né, e o âmbito do gênero, trazem esse processo de construção sociocultural de suas relações, que trazem um âmbito, né, de desigualdades sociais entre homens e mulheres, de construção sociocultural acerca de características não biológicas, de trazer uma relação de poder, submissão, dominação, submissão, subordinação, trazem as narrativas sobre os corpos, hierarquia de corpos, acerca de diversas narrativas em âmbitos socioculturais. Então, a diferença é justamente essa, que as relações de gênero traz um âmbito de construto sociocultural, enquanto o processo sexo traz as relações biológicas acerca disso, em linhas bem gerais. E aí, quais são, né, quais são as pontes que podemos fazer entre gênero e saúde pública? Né? A gente tem algumas características, por exemplo, redução da mortalidade, aumento da expectativa de vida,
diminuição, né, entre essa disparidade de gênero na educação, característica no âmbito de tempo mesmo, uso do tempo nos afazeres domésticos. Isso também faz parte de uma relação de saúde pública, né? Ou no âmbito que das tendências demográficas e de saúde pública. A característica da autonomia feminina e suas desigualdades nos espaços públicos de poder, a presença feminina nos esportes, na mídia, os âmbitos das questões de violência, de gênero, de homofobia, as características de violência obstétrica, as violências domésticas, né, dentro desse espaço família e domicílios. Isso tudo está no âmbito da saúde pública porque trazem tendências, né, sociodemográficas que podem estar relacionadas com a saúde pública. E aí, continuando, né, a gente pode entender que falar de gênero é justamente, como nós já conversamos, essa construção sociocultural, histórica de identidades masculina, feminina. É esse processo de construto de identidade, de processo de identidade. E nesse sistema de gênero, a gente consegue entender que é também controlado, trazido por algumas questões do patriarcado, né? Porque se nós percebemos esse construto dessas relações de gênero sobre o aspecto sociocultural e histórico, a gente consegue entender acerca da dominação do poder e desse binômio dominação-submissão. E aí, né, esses discursos, né, de dominação, subordinação, trazem justamente, legitimam o que a gente já existe nessa ordem estabelecida, nessa ordem pré-estabelecida, patriarcal, machista, misógina. E qual seria essa ordem pré-estabelecida? Essa hierarquia entre o masculino e o feminino. Porque justamente nesse processo de identidade, né, desse construto sociocultural histórico da identidade masculina e feminina, em seus comportamentos, em suas relações, traz também nesse processo de identidade, a sua hierarquização. Então, a hierarquia entre o masculino sob o feminino, trazendo o processo dominação, submissão. Por quê? Porque legitima a ordem vigente, qual seja machista, misógina, impositiva dos corpos. E essa, né, característica também determinam direitos. Segundo Salzman, esse processo determina também direitos, determinam atividades, determinam condutas a serem realizadas. Isso é muito importante para a gente observar quais são os direitos que temos, que possuímos ou que podemos exercer. Por exemplo, no âmbito do, do direito aos direitos, né, da saúde, aos direitos sexuais e reprodutivos, há uma relativização deles a partir do momento do exercício deles, a partir do momento em que, se nós possuímos o direito de termos relações consensuais, livres e prazerosas, e a partir do momento que temos o direito de escolhermos quando, como, com quem queremos essa maternidade, se há uma imposição dessas relações, obviamente, há uma relativização do exercício desses direitos. E
Quando a gente fala sobre isso, a gente traz, segundo Schreiber, sob a ótica de uma lupa, né, torna visível o quê? As desigualdades de gênero. E a partir disso, a ideia de uma politização, e isso é um termo bem dela, a, a ideia de uma politização dessa intervenção técnico-científica que está onde? Na base de uma atuação profissional, obviamente, em saúde. E justamente, segundo a Schreiber, essa, essa politização dessa ação profissional em saúde tem sido feito por quê? Pelos estudos acerca da invisibilidade, né, dessas características de desigualdade de gênero nas práticas profissionais. Olha que interessante. E aí, ela nos diz que essa invisibilidade é fruto do quê? Da redução biomédica do corpo com uma única aproximação das necessidades tidas como válidas para o profissional, para os profissionais em saúde. E aí, para ela, as questões de gênero apenas se inscrevem o quê? Nas práticas de saúde neste sentido. Só que, se for observar de modo mais crítico, existem diversas dimensões em práticas de saúde nessas relações de gênero. E aí, né, Dulce Ferraz e Johnny Krajcik, eu me desculpe, eu peço desculpa porque eu realmente não sei pronunciar esse nome, traz algumas políticas públicas nas relações de gênero em saúde. Uma delas, né, a gente tem que entender alguns marcos que, que foram trazidos no Brasil mesmo, por conta dessas relações, e alguns desses marcos foram muito, ah, foram muito à frente do seu tempo. Um deles, um dos marcos mais importantes nessa dimensão de gênero, né? Na política de saúde pública, né? No país, foi o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é o PAISME. Ele foi lançado em 1983 e corroborado realmente em 1984. E por quê? Como foi que ele surgiu? Ele surgiu a partir realmente da força desses movimentos de mulheres e movimento sanitarista, a partir dessa característica da reforma sanitária no contexto da redemocratização do país, até a promulgação da Constituição de 88. E, posteriormente, veio, em 90, a lei que traz o SUS. Então, percebam que a política, o país foi trazido antes, inclusive, da Constituição de 88, antes, inclusive, de se corroborar o SUS no Brasil. Então, ele realmente é um dos marcos mais importantes, principalmente nesse âmbito de relação de gênero na saúde pública, porque realmente ele é o quê? À frente de seu tempo. E aí, o que é que o país nos trouxe, né? Trouxe a característica, né? Ampliou a característica do que seria a saúde da mulher. Por quê? Porque antes do país, essa visão hegemônica da saúde da mulher era apenas no âmbito da atenção ao pré-natal e ao parto. E, nesse sentido, o país me modificou esse entendimento do que seria a saúde da mulher. Trouxe a saúde da mulher, o objeto, a própria mulher, principalmente no âmbito de quê?
de entender que as mulheres são cidadãs. As mulheres são portadoras de múltiplas necessidades em saúde. E, nesse sentido, o Estado deveria responder, deveria promover políticas para atender essas dimensões da saúde da mulher. Olha como é inovador e como foi inovador o país. E nessa característica, né, Dulce Ferraz e June Krajicek, é bem claro ao dizer que gênero e mulher não são sinônimos. Por que não são sinônimos? E nesse sentido, né, se não são sinônimos, não é apenas no seu componente de atenção à saúde da mulher que essa política da saúde pública deveria incorporar a dimensão de gênero. E aí eu peço licença para fazer uma citação. Abre aspas. Quando estamos falando da dimensão de gênero como parte das políticas públicas de saúde, estamos nos atendo não a diferenças nas condições de saúde resultantes exclusivamente da diferença biológica entre homens e mulheres. Estamos, sobretudo, chamando atenção para a dimensão social nos processos de adoecimento, a naturalização da agressividade como atributo masculino e da fragilidade e submissão como características femininas. Por exemplo, tem impactos negativos nas condições de saúde de homens e mulheres. Então, esse âmbito, fecha aspas, então, esse âmbito de perceber essa relação desse processo saúde pública em relação ao gênero é muito além do que quantificar, né, ou trazer o sinônimo de que gênero é mulher. Não é isso. Como nós vimos, gênero são relações entre o feminino e o masculino, são relações construídas socialmente, culturalmente, historicamente. E a partir disso, traz esse processo saúde-doença numa característica realmente dentro dessa dimensão social. E esse processo de adoecimento dessa dimensão social. E aí, o paísme, voltando ao paísme, foi uma das políticas mais importantes e uma das mais inovadoras, uma das mais à frente do seu tempo. Justamente porque em 84, a partir do movimento de mulheres, a partir do movimento sanitarista, né, da reforma sanitária, dentro desse processo de redemocratização do país, antes da Constituição de 88, já foi instaurado a política no país e no Brasil para entender que a mulher não é somente, que a saúde da mulher, na verdade, não é somente a ideia de atenção ao pré-natal e ao parto, que é só observar o quê? A ideia do nascimento do bebê, né? Das condições pré-nascimento e das condições do nascimento do bebê. Mas o país me trouxe a ideia de que a mulher tem a característica da cidadania, é cidadã. E ainda, ele, além de elevar a mulher como cidadã, observou que a saúde da mulher tem diversas dimensões e tem que ser atendida de forma integral. E por isso, o Estado é responsável por esse atendimento integral a essas dimensões da saúde da mulher. Então, é extremamente inovador. Para hoje, né? 28 de 11 de 2020, imagine para 1984. Além disso, também trouxe, né, outra política pública interessante da gente falar,
é o Plano Integrado de Enfrentamento de Feminização da Epidemia AIDS, de AIDS e outras DSTs, né? Em 2007, salvo engano. E quais seriam justamente algumas políticas de DST-AIDS? E quais seriam as diretrizes desse plano? A primeira, promover a defesa dos direitos humanos, direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. A segunda, reduzir o estigma ao HIV/AIDS e a discriminação em relação às mulheres em situação de vulnerabilidade. A terceira, reduzir as iniquidades regionais, territoriais e de contexto de pobreza. E a quarta, promover a equidade racial, étnica, de gênero e de orientação sexual das mulheres no acesso à informação, diagnóstico e tratamento. Além disso, em 2008, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. E realmente foi construída a partir de uma noção justamente dessa resistência masculina na procura por cuidados preventivos, por cuidados primários, que realmente decorre do quê? De variáveis culturais, sociais, e assim estabelece o quê? Uma dissociação entre os valores de uma masculinidade e uma fragilidade representada pela doença. E ainda assim, ainda além disso, é justificada pelo horário de funcionamento, né, dos postos de saúde, né, dos ambulatórios, etc., que se coincide com o quê? Com a carga horária de trabalho na maior parte, né, do tempo da população masculina. Então, percebendo esses desfechos, percebendo essas características socioculturais, né, foi construída realmente nessa perspectiva de relação de gênero, nesse como determinante social no processo de saúde e doença, que nós já falamos, né, sobre os determinantes sociais da saúde. Então, as relações de gêneros também fazem parte desse, como determinante social da saúde, desse processo saúde e doença. E justamente essa política pública se baseia no quê? Nas evidências de barreiras socioculturais, de barreiras institucionais, que trazem diferentes desfechos, diferentes resultados em saúde, quando é comparado a saúde entre as populações de homens e as populações de mulheres. E aí, justamente, a maior preocupação, né, uma das preocupações centrais, basilares dessa política, é justamente o acesso da população masculina nesses serviços de atenção primária à saúde, justamente por conta daquela característica sociocultural que falamos inicialmente, de uma resistência mesmo, dessa procura, né, do masculina pelos cuidados preventivos, pelos cuidados primários. Segundo, pela ideia de que os valores masculinos são distantes do que a doença representa enquanto fragilidade, e isso não pode ser colocado enquanto valor masculino. E terceiro ponto, isso tudo se justifica a partir do momento em que os horários de atendimento, né, os horários de funcionamento desses serviços em saúde coincidem com a carga horária de trabalho da população masculina, em geral, na maior parte. Nós não podemos dizer que é todo mundo, mas na maior parte, em geral, coincide realmente com
a carga horária de maior parte, né, dessa população masculina. E aí, né, também temos que falar nessa política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Isso porque a Dulce traz alguns dados, né, realizados pela Fundação Perseu Abramo, acho que, salvo engano, em 2005, 2006, acerca da gravidade do preconceito, né, no Brasil em relação à população LGBTQIA+. Por quê? 11 em cada 12 brasileiros, segundo essa pesquisa da Perseu Abramo, e aí eu vou falar na literalidade do texto, então, abre aspas. 11 em cada 12 brasileiros concordam com a afirmação de que Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes para que cumpram seu papel e tenham os filhos. O índice de homofobia, construído a partir dos dados da pesquisa, indica que um quarto, ou seja, 25% da população brasileira é homofóbica. Fecha aspas. Então, essa necessidade, né, dessa política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, observam, né, que nessas relações de gênero, e como determinante social da saúde, no processo saúde-doença, trazem esses agravos à saúde. Por quê? Porque são esses agravos à saúde, né? Como a gente disse, como determinante social da saúde, são determinados realmente, socialmente, em função do quê? Das violações de direitos, né? Da, da característica, porque são violações de direitos, da característica da violência, da característica do preconceito, da característica da exclusão social. Então, trazem realmente, né, essas violações, as representações, significações acerca, né, das orientações sexuais tidas como o que seriam desviantes de uma heteronormatividade. Ainda que aqui estamos falando de sexualidade, ainda assim é necessário entender que fazem parte dessas políticas sociais, que fazem políticas públicas, que fazem parte também de um processo de relação de gênero, ainda que em questões de orientação sexual, que é diferente de gênero, porque colocam a ideia, né, trazem a característica de orientação sexual nessas relações de gênero, nesse âmbito do desejo, nas relações de gênero, e trazem também, inclusive, a violência, a violação de direitos a partir disso. Então, esse processo também influencia e muito no processo de saúde e doença. E para finalizar, a gente tem que trazer, né, a portaria 1707 de 2005, que autorizou o que seriam os procedimentos, né, MTF, que seria o masculino para o feminino, que seria o processo transexualizador do SUS, né, por meio dessa portaria. E esse processo, né, essa portaria que trouxe o processo transexualizador do SUS, observou, foi de extrema importância, porque trouxe atenção à saúde de pessoas transexuais. Nesse custeio mesmo desses procedimentos médicos cirúrgicos, né, que trazem
a cirurgia de transgenitalização. Também trouxe os serviços de hormonioterapia, cirurgias para retirada de pomo de Adão, alongamento das cordas vocais e cirurgias de neocolpuvulvoplastia, né, que seria a mudança de sexo MTF. Só que percebam que somente em 2013, né, foi ampliado esse processo transexualizador do SUS, né, a partir da portaria 2803, e trouxe essa característica de que os homens transexuais e os travestis trouxeram esse âmbito da hormonioterapia e desses procedimentos, né, FTM, que seria o feminino para o masculino. E aí trouxeram a mastectomia, a histerectomia, a neofaloplastia, que é a mudança de sexo FTM, e esse sim, somente em 2013, foram incorporados, né, pelo SUS. Além disso, temos que entender que esse procedimento, como hormonioterapia, são geralmente encaminhados para um ambulatório especializado. Então, se a gente já falou na aula há 2 semanas sobre os níveis de atenção em saúde, e a gente já conversou que o primeiro contato dos usuários do SUS, o primeiro contato das pessoas com o SUS é justamente a partir da atenção primária, porque é por meio da atenção primária à saúde que, nesses centros, né, de atenção primária, que as pessoas são encaminhadas para os diversos procedimentos a serem tomados, necessários pelas suas necessidades. Então, no âmbito desse processo de mudança de sexo, gênero, etc., a partir do momento que precisa se tomar hormônio e tal foi ótimo, né? A partir do momento que precisa de um procedimento de hormonioterapia, ficou mais bonito, né? Ficou mais com o termo, não mais bonito, mas com o termo técnico, geralmente é mandado para um ambulatório, é encaminhado, essa pessoa é encaminhada para um laboratório especializado, que aí já vai para uma atenção secundária. Então, a necessidade da rede em atenção em saúde para atender as pessoas e as suas diversas necessidades, e nesse âmbito, as pessoas trans. Então, não é só a característica, né, desse processo transexualizador, mas também outras características, seja da hormonioterapia, seja no âmbito psicológico, seja no âmbito social, e seja também acerca das taxas de mortalidade da população transgênero. Porque nesse âmbito de saúde também traz a expectativa de vida. Os determinantes sociais de saúde, nesse processo saúde e doença, também trazem a perspectiva de vida, seja por conta de violência, seja por conta de acesso à assistência em saúde, seja por conta de informação a esses acessos, seja por conta da mitigação de direitos. Isso também faz parte, toda essa característica também fazem parte, né, dessas relações de gênero e saúde pública. Então, por exemplo, em 2017, a expectativa de vida da população transgênero se dava em torno de 35 anos, né, segundo a Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais. E já, por exemplo, as expectativas de vida dos brasileiros em 2018 é de 76,3 anos, né, segundo o IBGE. Então, percebam a diferença de expectativa de vida.
de 76 anos aproximados e de 35 anos. E aí, nesse sentido, né, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, nos traz que o Brasil é um dos países que mais mata travestis e transexuais. Está realmente na posição 55 em 2018 e saiu dessa posição 55 e foi para a posição 69 em 2019, né, no âmbito dos países seguros para a população LGBT. E aí, além disso, nos afirma a ANTRA que entre janeiro e fevereiro de 2020 aumentou 90%. Em 90%, houve um aumento de 90% dos assassinatos em relação ao mesmo período de 2009. Dos assassinatos de quem? Da população transexual e travesti. Então, perceba que isso é um determinante social da saúde. E isso insere efetivamente na expectativa de vida. Não é só, não é somente a ideia desse processo é, trans, trans, transexualizador, que obviamente é de extrema importância, mas é essa característica de acessos. Acesso ao processo transexualizador, acesso dentro desse processo, a característica de hormônio, a característica de assistência psicossocial, a característica, né, de não violência, de não morte, né, a característica de expectativa de vida, de relação de direitos, de não ficar excluído da sociedade, né, de ter visibilidade, de estar em empregos, né, que não sejam excluídos ou subempregos ou em determinados nichos, de não sair à rua e não ser motivo de chacota. Então, todas essas relações socioculturais no âmbito gênero são relações que incidem diretamente no processo de saúde e doença. E por isso, dentro dessa característica da saúde pública, falamos aqui na aula de hoje sobre as políticas públicas, né, em relação ao gênero do SUS. Finalizamos aqui. Peço para que vocês curtam, compartilhem, tirem dúvidas, é, sigam a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. Tem todos os links aqui na descrição. Peço também que sigam lá o Instagram, né, do @Sororidade Brasil, que é um grupo de mulheres, é um Instagram, né, feito por Tamara, que realmente conversa com mulheres sobre o dia a dia, de forma muito bem-humorada, né, e compartilhe o link para que qualquer mulher entrar e se sentir acolhida. E estamos na luta, realmente, para que cada vez mais esses determinantes sociais da saúde, desse processo de saúde e doença, no âmbito de violências, acessos, etc., sejam, né, modificados em termos de acessibilidade, visibilidade e processos mesmo de entendimento de que os determinantes sociais da saúde fazem parte, modificam diretamente na nossa saúde, e, portanto, na saúde pública do país. E assim, por conta disso, temos que observar a necessidade de políticas públicas nas relações de gênero, no âmbito gênero, no Brasil. Então, falamos das políticas públicas de gênero no SUS. Muito obrigada e até sábado que vem. Um cheiro para vocês. Cheiro.